Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da ESPN, comentando tudo sobre o Flamengo que enfrenta agora o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, né? Tite faz um treino e também esboça a escalação para esse jogo. Então, assista até o final e mantenha bem informado sobre o Flamengo aqui. Então, sem mais enrolações, fique agora com o vídeo. Trazer alguns destaques deste fim de semana. Começamos com Pedro Henrique Torre, que traz as informações do Flamengo que enfrenta o Atlético Goianiense. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, quem acompanha a gente nesse Sport Center. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, reapresentação do elenco ao técnico Tite. Ganharam um diazinho de folga ontem, depois do triunfo sobre o Vitória lá no Barradão. Uma vitória muito importante mesmo nessa caminhada no Campeonato Brasileiro. Mas agora já tem que se concentrar, porque tem esse jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, Maracanã. É o lanterna, mas o Campeonato Brasileiro não tem muito disso, né? Sempre muito difícil cada rodada, e aí depois já começa a maratona. Vai ter Palmeiras na Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras de novo, enfim, depois vem a Libertadores com o Bolívar mais à frente, então não vai ter muito tempo de descanso não, porque começa a agitação de novo com os 3 torneios ocorrendo simultaneamente. O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, porque o Pulgar teve um problema de gastroenterite e o Wesley, que teve um problema muscular, e ambos ficaram fora do jogo contra o Vitória, voltaram a campo, treinaram, então muito provavelmente vão estar liberados para o Tite no domingo no Maracanã. Já o Bruno Henrique, há algum tempo, vem se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, fez alguma atividade no campo e ele vai se recuperando aos poucos, deve passar por uma transição física ainda, para depois ser liberado, enfim, para treinar com o grupo. Então deve demorar um pouquinho mais, talvez para quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras. Amanhã mais uma atividade pela manhã no Ninho do Urubu, e aí o Tite e sua comissão podem observar se vão, de repente, segurar algum jogador, aquela minutagem que está excessiva nessa temporada. O Gerson e o Pedro, por exemplo, jogaram demais essa sequência aí da Copa América, foram muito utilizados, saíram muito cansados em vários jogos, então de repente o Tite pode pensar em dar uma segurada, porque não é jogar com o elenco que tem nas mãos agora para ultrapassar essa maratona. Fora de campo, questão do Claudinho, o Flamengo segue lá, de olho, conversando, tentando, pensando com o Zenit na possibilidade de contratar esse jogador, mas sabe que é muito, muito difícil. Glaucia. Valeu, Pedro. Beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Enquanto o Pedro passava também aí as possibilidades de Tite para essa partida, falávamos aqui, já temos Copa do Brasil no meio de semana também, né? Então, além de quem o Tite tem à disposição ou não, muito provavelmente já entra nesse cálculo o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Então, o que ele segura, o que ele faz, enfim. Mas enfrenta um adversário mais frágil, que é esse Atlético Goianiense. Vai ser a tônica a partir de agora, e eu estou realmente muito curioso como cada comissão técnica vai se comportar no que vai ser um recorte. E isso é muito legal. A gente até mostrou essa tela. Os próximos 7 ou 8 jogos de Flamengo, Botafogo e Palmeiras é um negócio assim caótico. É só tijolo baiano caindo na cabeça. Porque é só confronto grande, só coisa que vale muito. E eu acho que naturalmente o brasileiro vai acabar ficando um pouquinho em segundo plano nesse momento. Porque são todas equipes que estão, no caso de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, por exemplo, que estão em outras frentes e que estão bem colocados no brasileiro. O que eu sinto como planejamento dos clubes pensando em Campeonato Brasileiro? Conseguir dar um gás quando você não tem essas outras competições ao mesmo tempo, para você se manter no bolo, e se alguma coisa acontecer e tudo der errado, você está no bolo na reta final. Você pode ir para o sprint e você está brigando por título ainda, que eu acho que é o raciocínio correto. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tal, colocando todo mundo. Agora eu acho que vai rodar mais e não tem como não rodar. Eu acho que isso é importante falar para o fã de esportes. E não é o Renato que está falando, não sou ninguém. É ciência.
Não vai ter como esses jogadores jogarem num espaço tão curto, jogos com uma exigência física tão grande. E quer um exemplo? Claro. Qual que você falou que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro? Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, né? Isso, depois de uma semana de descanso para os dois clubes. Sim. Vocês viram o tamanho da intensidade daquele jogo? Para mim foi o jogo mais intenso. Até brinquei, Premier League no Brasil. Mais perto que a gente chegou de Premier League foi aquele jogo. Então, eu estou muito curioso para ver como cada comissão técnica vai fazer a gestão dos minutos desses atletas, recuperar quem está voltando. O Pedro até trouxe do Bruno Henrique. E o Flamengo, eu acho que esse jogo já tem cara de que vai rodar um pouco. E assim, além da Copa do Brasil, agosto a gente já vem com Libertadores, Sul-Americana, quer dizer, já... Os meios de semana de agosto, eles são todos das Copas. Das Copas. Né? Primeiro Copa do Brasil, depois Libertadores e Libertadores, no caso do Flamengo. E aí tem o final de semana, é o recheio, que é o Campeonato Brasileiro. Então, este final de semana, o Flamengo pega o último colocado no campeonato, com o Atlético Goianiense. Na semana que vem, ou seja, entre os dois jogos com o Palmeiras, o Flamengo pega o São Paulo. E entre o Palmeiras e o primeiro jogo contra a equipe do Bolívar, pela Libertadores, pega o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Então a sequência é Goianiense, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Bolívar. Se tem algum jogo mais indicado para você mexer bastante no time, pensando na sequência, é o deste final de semana. Ficou com o Botafogo também, o Flamengo aí nesse meio de tabela. Tem. Acho que num fim de semana agora de agosto aí, sei lá, 18. Porque eu acho que entre os dois jogos com o Bolívar. Porque esses três, os três que estão brigando mais hoje, entre eles, o Palmeiras em sorteio pegou os dois. Sim. E os dois se enfrentam também. Então é uma salada assim. Trocação. Pode ser uma oportunidade assim. O Tite não é um cara que gosta de ficar mexendo no time, não é? Sim, mas ele entende necessidade. E se a gente voltar um turno para trás, nesse mesmo recorte, o Flamengo estava vivendo a fase decisiva da fase de grupos da Libertadores, quando ele, Flamengo, estava correndo o risco de não classificar, o time jogando mal, a torcida querendo que o Tite fosse demitido. Naquele instante, o Tite, olha lá. Olha lá, o Sandrão foi buscar pra gente É isso lá, aí, ó. Botafogo Estamos falando do Flamengo, olha lá, ó. É isso. É o São Paulo entre os dois jogos com o Palmeiras. Isso, olha lá. O Palmeiras de novo entre Palmeiras, Copa do Brasil e o primeiro do Bolívar. E o Botafogo entre os dois Bolívar. Então, se tem algum jogo que é mais indicado para você tirar a gente, é agora. E isso não é desrespeitar o Atlético e nem dizer que já ganhou de qualquer forma. Não é isso. É uma questão de você fazer a interpretação da tabela. São Paulo está nos dois também. Sim. Que hoje, vamos dizer que não está nessa prateleira, mas... Tá de olho? Tá de olho e tá bem. Tá sempre na cola ali do Então, G4. o único intruso brasileiro nisso tudo aí, o que mais repete nessa tela é Palmeiras, Flamengo e Botafogo e São Paulo. É muito louco. Pode ser uma oportunidade interessante para o Gabriel. Porque assim, o Gabigol vem entrando bem nos últimos 3 jogos, dando boas respostas no trecho de jogo que o Tite escolhe para ele. Talvez, diante dessa necessidade, seja uma boa oportunidade do Gabriel começar o jogo. Talvez esse final de semana, né, dentro de casa. Acho que pode ser uma boa oportunidade para todos. E o Flamengo vai precisar. O Flamengo tem elenco justamente para momentos como esse. E me parece que essa é uma hora que o Tite vai ter que mexer bastante na estrutura. Então, já que a gente estava falando também do Palmeiras... Agora sobre Michael, alvo dos desejos de vários torcedores de futebol no Brasil. Informação que surge nessa sexta-feira é de que o Al Hilal mudou a estratégia em relação ao atacante. A verdade é que o Jorge Jesus, o técnico do time saudita, e os dirigentes do clube vinham numa queda de braço. JJ pedindo que o Michael ficasse até dezembro, o contrato dele se encerra em janeiro, e o pessoal do Al Hilal tentando abrir mão do atleta para que essa vaga de estrangeiro pudesse ser melhor utilizada. A partir de setembro, o Neymar vai estar em campo, então é uma vaga a mais. Existe a necessidade de liberar uma vaga de estrangeiro, mas não é só isso. O Vitor Roque, atacante brasileiro que pertencia ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Barcelona, tem conversas com o Al Hilal. O Al Hilal tá louco para contratar o jogador do Barcelona, ainda que precise gastar um caminhão de dinheiro. Vale a lembrança de que o Barça o contratou do Atlético Paranaense por 74 milhões de euros. Para que possa abrigar a volta do Neymar, para que o Vitor Roque possa ser comprado, o Al Hilal precisa se desfazer de alguns estrangeiros e a ideia é ter o Michael somente até a final da Supertaça da Arábia Saudita, que está marcada para o dia 13 de agosto. A tendência é que a partir daí ele seja liberado para procurar novo clube, negócio ou situação que interessa a vários clubes brasileiros. Só precisamos lembrar que a janela por aqui termina em 2 de setembro, então vai haver pouco mais de meio mês
para que os clubes brasileiros possam avançar em relação ao Michael. Atleta que conversou muito com o Flamengo nas últimas janelas, ele tinha um acordo verbal com o Marcos Braz de que voltaria ao rubro-negro. Os São Paulinos vivem especulando essa possibilidade pelo fato de o Michael ser torcedor do São Paulo. O Corinthians já tentou em algumas janelas a contratação do atleta, enfim, não vão faltar interessados no bom atacante de lado de campo, que tem números bem legais por lá. Deixa eu falar sobre a situação do Michael, porque a informação trazida pelo Bruno Andrade do UOL é que o Al Hilal mudou de ideia e vai facilitar a saída do Michael após a Supertaça do Rei Saudita, que acontece no dia 13 de agosto. A equipe árabe quer usar a vaga do Michael para inscrever o Neymar nas competições. O Neymar, que está se recuperando de uma lesão séria que sofreu no ano passado, vai voltar a ser inscrito na competição. E aí tem aquela questão do limite, né, de estrangeiros que podem participar, que podem jogar a competição saudita. E aí o que acontece é o seguinte, o Michael ele ocupa uma dessas vagas de estrangeiros. Inclusive o técnico Jorge Jesus havia pedido a permanência do Michael. E o Al Hilal já tinha avisado para o mercado, não vamos negociar o Michael, não queremos que o Michael saia. Só que o Al Hilal muda de ideia. E agora, o próprio técnico Jorge Jesus autoriza a saída do Michael e o próprio Al Hilal quer negociar o jogador para a vaga que ele ocupa hoje de estrangeiro na equipe seja ocupada pelo Neymar. Pode ser o Michael uma boa alternativa para o Flamengo, vista a dificuldade que o Flamengo está tendo na ponta direita. Às vezes joga com o Gerson ali, inclusive, improvisado. Visto também a dificuldade que o Flamengo está tendo na contratação, por exemplo, do Claudinho, né? Visto que o Flamengo está tendo muita dificuldade nessa janela. Seria o Michael uma boa opção? Como eu disse, a Supertaça Saudita acontece no dia 13 de agosto. E a janela de transferência aqui no Brasil fecha no dia 2 de setembro. Ou seja, vai ter aqui 14, 15, mais ou menos uns quase 20 dias, né? 19 dias aí para frente de negociação para que o Flamengo acerte a contratação do Michael, caso seja um desejo do Mengão em acertar a contratação do jogador. E aí eu pergunto a você traria o Michael para o Flamengo? Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Traria ou não traria o jogador? Coloque, por favor, nos comentários. Lembrando sempre, seu comentário ele é muito importante para todos nós e eu quero saber. Então é isso, galera. Tem informações aí, né? O Flamengo começou os treinos intensivos aí para enfrentar aí o Atlético Goianiense. Provavelmente Tite aí poupe alguns jogadores nesse jogo, né? Do Brasileirão, visando a Copa do Brasil, que vai enfrentar o Palmeiras. Um jogo muito importante e o Flamengo precisa fazer o placar logo dentro de casa no Maracanã, para depois disputar o jogo de volta lá no Allianz Parque, né? Enfrentar no Palmeiras. Então o Flamengo aí vai também poupar alguns jogadores, mas as reservas que estão disponíveis são mesmo reservas que disputaram a Copa América, que se saíram muito bem, né? E venceram a maioria dos jogos e ficou em primeiro colocado por muito tempo, né? Outra informação, né, é sobre Michael, que foi falado aí no vídeo, né? E também informações que Michael ele já tem um acordo com o Marcos Braz, né? Que se voltasse para o Brasil, a prioridade seria a do Flamengo. O Flamengo seria a prioridade, né? Primeiro eu veria primeiro o acordo do Flamengo, depois iria ver os dos outros, né? Então o Flamengo já demonstrou interesse em contratar o jogador, né? Então vamos dizer que as duas partes já tem sim, né? Aí só falta agora o Al Hilal, né? Aceitar aí a proposta do Flamengo e assim o jogador vir atuar pelo Mengão, né? E assim reforçar ainda mais esse plantel aí que está bastante excelente, que com a chegada de Claudinho também aí, que vem informações agora, né? Que Claudinho, né, fez uma reunião com o Zenit para poder, né, renegociar a sua renovação lá no Zenit, só que ele não aceitou, né? Ele deixou claro que não vai renovar, que quer atuar pelo Flamengo, né? Já tem um meio que acerto com o Flamengo e ele quer vir jogar, né? Ele gostou do projeto, ele viu que ele vindo para o Flamengo, ele vai ter, né, uma opção maior, né? Até para voltar para a Europa ou ser visto, né, por Dorival e ser convocado aí para a seleção brasileira, né? Que ele já foi convocado últimas vezes, né? E como atuava aqui no Brasil, ele está se tornando destaque. Então ele voltando, jogando bem num time forte, talvez ele entre no radar de Dorival. E aí, o que achou da notícia? Comente pra gente sua opinião aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante para nós aqui no canal, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.